Da análise que nós fizemos, concluímos o seguinte. Em primeiro lugar, que se mantém de uma forma que é absolutamente intolerável do ponto de vista democrático, intolerável do ponto de vista legal, de bloqueio negocial imposto pelo Ministério da Educação. Um bloqueio negocial que está na origem do arrastamento de problemas que deveriam ter tido resposta e que até agora não tiveram. Portanto, não é o bloqueio em si, já por si seria mau, claro, um bloqueio, mas também porque esse bloqueio leva a que não haja qualquer tipo de encontro, qualquer tipo de diálogo, qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de atenção dada pelo Ministério da Educação às propostas que são apresentadas pelas organizações sindicais e, portanto, também não há depois qualquer tipo de solução para os problemas que estão neste momento a arrastar-se, muitos deles até a agravar-se. Esta é uma oportunidade para poder discutir, para poder admitir uma negociação que leve, por exemplo, àquilo que o próprio Governo já reconheceu ser necessário fazer, desde logo, por exemplo, medidas que permitam o rejuvenescimento da profissão docente. Ou seja, hoje o envelhecimento é reconhecido por toda a gente e, portanto, seriam necessárias medidas e é nesta oportunidade em que o Orçamento do Estado está a ser discutido e agora negociado até, e que vai ser votado na próxima semana, que deveriam ser tomadas medidas que, por exemplo, permitissem rejuvenescer a profissão docente, que permitissem a aposentação dos professores mais antigos, que permitissem a entrada nos quadros de professores que trabalham há 10, há 15, há 20 anos, mas são precários, pessoas com 40 e muitos, 50 anos e continuam precários, que permitisse resolver os problemas dos horários de trabalho dos professores e também de outras condições de trabalho, que têm depois repercussão no trabalho que os colegas desenvolvem e, portanto, nas aprendizagens dos próprios alunos, ou seja, quando se fala em melhorar condições de trabalho, em adequar à profissão docente horários de trabalho, fala-se também em criar melhores condições para as aprendizagens dos nossos alunos e um dos motivos que afasta muitos jovens da profissão, um dos motivos que afasta até da profissão professores que já são profissionalizados e que vão embora, é precisamente a desvalorização de uma carreira que ao longo dos anos tem sido subvertida pelas mais diversas medidas, desde logo o roubo do tempo de serviço, também o impedimento de progressão, manter os professores em determinado tipo de escalões de onde dificilmente sairão, ou as ultrapassagens na carreira. Esta era a oportunidade para discutir isto. Não era que quiséssemos que, porque vem lá o Orçamento do Estado, estes problemas iam ser todos resolvidos. Não, não podia ser, ainda mais para um ano difícil como aquele que temos pela frente. Mas era uma oportunidade para nos sentarmos, para conversarmos, para podermos definir prioridades, para podermos encontrar soluções para, ainda que não imediatas, para começar a dar resposta a estes problemas. Apresentámos propostas ao Ministério da Educação, no dia 8 de outubro, propostas concretas, fundamentadas sobre estas matérias. Era expectável termos tido uma reunião, aliás, a lei assim o impunha, para discutirmos estes assuntos. Acontece que, sobre estes assuntos, do Ministério da Educação, a resposta foi nada, foi zero. Ou melhor, até foi pior que zero. Foi uma resposta de que, no entendimento do Sr. Ministro da Educação, não era oportuno discutir estas matérias. Na primeira hora que nós dissemos que o pior que se podia fazer era estar a ocultar a realidade das escolas, era não estar a realizar rastreios nas escolas, era não estar a perceber onde é que há, ou quantos são, ou quem são as pessoas, alunos, ou professores, ou estudantes, que estão infectados para poder proteger esses e proteger os outros, sabendo que nós estamos a falar de uma infecção em que muitos são assintomáticos, e portanto dissemos nós que esta forma como estava a ser ocultada a dimensão do contágio nas escolas e até a desvalorização desse contágio. O Sr. Ministro, ainda há pouco tempo, na Assembleia da República, dizia que as escolas não eram um espaço privilegiado de contágio, portanto não era um problema, levaria àquilo que ninguém quer, que é o encerramento de escolas. Ou seja, e como nós dissemos, o não querer fazer o que tem que ser feito no momento em que tinha que ser feito, tem como consequência a que, a médio prazo, a longo prazo, passado um tempo, isto leva ao encerramento das escolas. Isto está a começar esta semana já em Tomar, e já outras antes que foram encerrando. Porquê?
porque não são feitos os rastreios como devem. E aquilo que nós estamos a verificar é que, por exemplo, nos concelhos, onde agora está a haver uma maior expressão da infecção na comunidade, no Norte, houve municípios que decidiram fazer testes a toda a comunidade escolar e detectam casos positivos às dezenas. Mais de 70 numa escola, mais de 50 noutra, portanto, ou seja, porquê? Porque nós dizíamos, não é? Porque não havia testes. Os jovens eram assintomáticos, ninguém sabia o que é que estava a passar. E, como também se sabe, os procedimentos são os mais variados, de escola para escola, têm a ver com as delegações de saúde, e dentro dos mais variados, vai desde um encerramento de uma escola, mandar umas turmas para casa, ou simplesmente mandar para casa quem está infectado e dizer que se deve ir vigiando as outras pessoas para ver se há sintomas. E a maior parte dos casos não tem havido testes. E mesmo agora, que se falou nos testes rápidos para as escolas continuam à espera que alguém diga quando é que se vão fazer, quem é que vai fazer, quando é que a decisão é tomada, porque, na verdade, não existe um protocolo. E nós estamos a verificar que, dia após dia, é maior o número de escolas com turmas em casa. Hoje, praticamente, não há escola nenhuma que não tenha alunos, que não tenha professores ou que não tenha turmas em casa. E até já se começou a ouvir dizer que uma das possibilidades era o Conselho de Ministros, que reunirá hoje, penso, não é? Amanhã, anuncia, entre outras medidas, a antecipação do fim do primeiro período, ou pelo menos do encerramento das escolas. Foi isso que se ouviu dizer, mas vem na comunicação social, não sabemos se isso se confirma, se não, mas há uma coisa que temos a certeza, é que se as escolas vão ter que fechar, porque na verdade estão a ser um espaço de contágio que depois é transportado para a comunidade, através das famílias, então isto nega as declarações que o Ministro da Educação foi fazendo até agora, de que as escolas não eram um problema. E noutros países está a acontecer, no estado de Nova Iorque, não é? Fechou as escolas todas, precisamente porque são local de contágio. E porquê é que são local de contágio? Seriam sempre, mas poderia ser com um risco menor, porque desde a primeira hora as escolas, ou para as escolas, não foram tomadas as medidas de segurança sanitária e prevenção que eram as necessárias. Para as escolas não foi garantido o distanciamento entre alunos, para as escolas não foi garantida a constituição de pequenos grupos, portanto com a divisão de turmas, para as escolas não foram garantidos os recursos humanos necessários ao nível dos assistentes operacionais para garantir a limpeza e para garantir a desinfecção de instalações entre cada utilização, como era suposto acontecer. E como não foram criadas essas condições, e como não foram feitos testes, e como não houve rastreios quando surgiram as situações de infecção, é natural que a infecção o contágio vá acontecer entre jovens ou crianças que são assintomáticos e que cheguemos ontem à reunião que houve no Infarmed e possamos ouvir especialistas a dizer que neste momento dos grupos em que estão a surgir mais infecções, em que estão a surgir novos casos de infecção, são sobretudo adolescentes e jovens em idade escolar. Tivesse o Governo cumprido a lei que obriga as entidades patronais públicas, o empregador público, e portanto aqui o Ministério da Educação, e a lei impõe a negociar as medidas de segurança e saúde sanitária, porque é isso que está na lei, e nós poderíamos, com certeza, ter, na discussão que fizemos, e não somos especialistas, mas temos, naturalmente também não somos cegos nem surdos, e ouvimos aquilo que é dito, e vemos o que são as apreciações dos epidemiologistas a toda a hora, e poderiam ter sido tomadas as medidas adequadas. Terceiro aspecto, que o Ministério também continua a não querer ouvir, a falta de professores. Há 2 dias apenas estavam disponíveis para colocação cerca de 550 horários no país inteiro. Nós calculamos, pelas contas que fazemos, que mais de ou cerca de 27 mil alunos, entre 25 mil a 30 mil alunos, estejam sem professor. Há alunos que não tiveram uma aula a algumas disciplinas desde o início do ano. E se o problema não for resolvido, há alunos que vão ficar sem aulas até ao fim do ano. Quem são os prejudicados? Não são de certeza os que têm dinheiro para explicações. São a generalidade dos filhos das famílias trabalhadoras, muitas delas hoje no desemprego ou na situação de layoff, e que os filhos, a escola pública não está a dar resposta porque temos um Ministério da Educação que não resolve o problema e que de início, e falo em declarações do Ministro, até o desvalorizaram. E, portanto, a escola só não funciona, não terá qualidade nas respostas que vai dar
e não será um espaço seguro se por única e exclusiva responsabilidade do Ministro da Educação e do chefe máximo do Governo, que alertado para este problema já por várias vezes, se limita a enviar-nos um ofício a dizer que recebeu o nosso. Se isso não acontecer, a FENPROF está neste momento a apontar, como eu disse, com confirmação a 26 e entrega de pré-aviso a 27, para uma greve nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, quarta, quinta e sexta, num formato em que a greve incidirá sobre, em cada um dos dias, uma região do país, podendo juntar-se duas, naturalmente, não se estenderá a regiões autónomas, tendo em conta que nos Açores, além da situação ser diferente, neste momento ainda não há governo, com quem se negocia, portanto, o governo que estava já não está e o outro está para tomar posse, nem na Madeira, onde o governo já este ano, letivo, de setembro até novembro, por 3 vezes que reuniu com o sindicato, tendo, em conjunto com o sindicato, definido medidas que vão no sentido de dar resposta aos problemas. Portanto, a confirmar-se, repito, a 26, mantendo-se o sentido que os professores estão a dar nas respostas à consulta. A confirmar-se, no dia 27 estaremos no Ministério da Educação a entregar o pré-aviso de greve, para os dias 9, 10 e 11, cada um dos dias incidindo numa região do país, mas permitindo que todos os professores que assim entendam façam greve durante os 3 dias.